Olá, boa noite a todos e a todas. Aqui quem está chegando com as novas notícias do Covid-19 no mundo, na América Latina, no Brasil e no Distrito Federal sou eu, José Alves Ribeiro, presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em Ação. Como eu venho falando para vocês, que eu vou estar mandando no meu canal no YouTube todas as segundas-feiras. Vocês não esqueçam de acessar o meu canal no YouTube, que é José Alves Saúde Mental. Ativa o sininho lá, quando você dá seu like lá e ativa o sininho para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho mais avançado futuramente. Eu até hoje ainda estou com dificuldade de fazer o trabalho que eu ainda estou fazendo aqui dentro do meu quarto, onde vocês podem ver que está cheio de entulho, roupa e um bocado de coisa, e aí fica meio difícil de eu fazer. Estou tentando construir um quartinho para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade, mas até o momento ainda está com muita dificuldade de a gente fazer isso. Eu espero que brevemente a gente possa estar fazendo isso, mas até o momento eu também conto com a colaboração de vocês de entender as possibilidades do meu trabalho, como é que tá indo, com a dificuldade que tá indo, tá bom? Então agora eu vou estar enviando para vocês, eu vou estar enviando para vocês o trabalho, porque a gente sempre falamos que vamos ter que enviar em segunda-feira, então podemos continuar hoje enviando na segunda-feira. Hoje é 24 de abril de 2021 e eu vou estar enviando o assunto do mundo para vocês. São 167 mil e um caso confirmado, 167 mil, 167 milhões, desculpe, 167 milhões e 1.377 casos confirmados até ontem, até hoje, aliás, até hoje. Desde sábado. E são, desde sábado, e são 1.288.563 casos novos de sábado até hoje. Então vamos lá. Os óbitos, 3.466.943 casos confirmados até hoje. No final de semana, de sábado até hoje, são 32.913 óbitos, isso no mundo. Agora vamos para os países. Estados Unidos continua com 33 milhões 135 mil e 128 casos confirmados, com 590 mil, tá absurdo lá também, 590 mil 141 óbito, e são 228 óbitos nas 24 horas. Índia, 26 milhões 752.447 casos confirmados em 24 horas, não, até então hoje. 24 horas. E em 24 horas são, vamos lá, em 24 horas são os 3 milhões, aliás, que 3 milhões, eu tô todo confuso hoje, gente, você vê? A gente fica meio problemático e depois vai dando problema. São 303.720 casos confirmados de óbito, e são 4 milhões, e aí é que assusta, é por isso que me perturba. São 4.455 óbitos em 24 horas. É isso aí que me deixa perturbado, que eu fico tão assustado com tanta coisa que está acontecendo, gente. Eu estou começando já a ficar um pouco assustado. Então você me desculpe quando eu mando alguma coisa errada, porque realmente a situação não está fácil para mim também. E eu que me comprometi a estar mandando o serviço, fica bem difícil para me mandar o serviço. Essa semana mesmo, de sábado para cá, eu tive muito ruim. E eu não me levantei ainda. Eu estou fazendo aqui de dentro do meu quarto, porque eu não consegui me levantar ainda para poder estar elaborando um trabalho mais melhor. Mas infelizmente é isso que nós temos que estar fazendo hoje, então vamos continuar fazendo. Então vamos lá. França, 5.667.330 casos confirmados, com 108.819 casos de óbito, e são 70 óbitos nas últimas 24 horas. Razoavelmente controlado, mas morreu bastante gente. E vamos para a Rússia, 4.952.412 casos confirmados, com 116.812 óbitos, e são 357 óbitos nas 24 horas. Vamos aqui, Reino Unido. Reino Unido continua dando o ar da graça, com muita importância no que vem fazendo o seu trabalho. São 4.480.000
752 casos confirmados, com 127.986 casos de óbito, e são apenas 5 óbitos de sábado até hoje. Então veja bem que são, em 24 horas, são muito, tá muito confortável a situação por lá, e eu peço a Deus que permaneça. Se nós não tivéssemos tido um negacionismo das nossas relações com os países que poderia estar melhorando a nossa situação em termos de vacina também, nós poderíamos estar bem controlados, mas até hoje nós ainda estamos sofrendo as consequências do negacionismo da situação. Então, portanto, eu sei que vai ter gente que vai dizer, o Zé está falando bobagem, mas não é não. Eu não estou falando bobagem. Se nós tivéssemos um presidente que não tivesse negado, a gente sabe que só o presidente não é quem faz as coisas. Tem o Senado todinho para trabalhar junto nessas questões, tem a Câmara Federal todinha para trabalhar junto nessas questões, mas nós não podemos deixar de entender que o nosso presidente também foi muito enfatizante a essa situação, certo? Então vamos lá, Itália, 4.194.672 casos confirmados, com 125.335 óbitos, e são 72 óbitos nas últimas 24 horas. Relativo ao Brasil, vocês vão ver depois o tanto que tem do Brasil. Então dá para se ver uma grande diferença aí. Nós estamos falando, claro, de país de primeiro mundo, mas se o Brasil também tivesse passado por gestões que tivesse cuidado com as suas situações, com seus patrimônios que tem, nós também já poderia ter chegado em primeiro mundo, mas infelizmente os gestores que passaram não tiveram esse cuidado, e nem os que estão atual também. Fica falando dos que os outros não fizeram, mas também não faz a parte dele. Então vamos lá. Alemanha, 3.659.983 casos confirmados, com 87.432 óbitos, e são 13 óbitos em 24 horas lá na Alemanha. Você vê a diferença que está. E aí é onde nós vamos ver uma diferença no Brasil, para você ver como é que está a situação. Espanha, 3.647.520 casos confirmados, 79.711 óbitos, e são 30 óbitos em 24 horas. África do Sul, finalizando aquela região da Europa, é a África do Sul. Claro que a África do Sul não é na Europa, mas nós estamos falando de finalização com a África do Sul também nesse meio. Então, África do Sul, 1.637.848 casos confirmados, com 55.874 casos confirmados, com 30 óbitos em 24 horas. Nós chegamos aqui, aí vocês vão ver a diferença dos países que não tomaram seus devidos cuidados. Como eu me lembro que eu falava da Argentina, um tempo desse, de 500 casos, gente. Agora vocês olham só onde é que está, já está quase chegando, já passou dos 3 milhões e 500, então são 3.539.484 casos confirmados, com 74.063 óbitos, sendo que das 24 horas são 375 óbitos. Aí nós vemos aqui agora para a Colômbia, com 3.232.456 casos confirmados, com 84.724 óbitos, e são 496 óbitos nas 24 horas, faltando 4 óbitos para 500, também muita coisa. México. Aí você vê o México já começando a dar a sua cara também na melhoria. 2.396.604 casos confirmados, com 121.647 casos confirmados, com 341 óbitos. Já teve bem melhor esse dia atual, mas aí aumentou já. Mas vamos lá então para o Peru. Peru, 1.925.289 casos confirmados, com 68.053 óbitos, e são 246 óbitos nas 24 horas. Chile, 1.335.261 casos confirmados, com 28.000. E aí tá razoável em relação aos outros países que tem a quantidade que tem, tá razoável, mas é muito também.
com 28.548 óbitos, e são 132 óbitos nas últimas 24 horas. Vamos no Equador aqui agora, que teve a mal ilustre presença do nosso presidente por lá. O governo lá também é de direita, e você pode ver que atualmente as coisas, se é possível que aumente por lá, porque um cara de direita de repente vai começar o negacionismo por lá e as coisas vão poder mudar. Então vamos lá. Equador. São 419.198 casos confirmados, com 20.210 óbitos, e são 13 óbitos nas últimas 24 horas. E eu quero ver a partir de hoje, depois da posse de um governo de direita, para ver o que vai acontecer daqui para frente. Tomara que não mude para pior, porque até então a gente não tem muita confiança nessa situação não. E vamos aqui, Bolívia. 349.653 casos confirmados, com 13.000, e aí é muito, 13.965 óbitos, e são 53 óbitos nas últimas 24 horas. E vamos chegando aqui, Venezuela, que eu sempre parabenizo e continuo parabenizando. 223.345 casos confirmados, com 2.523 óbitos, e são 14 óbitos nas últimas 24 horas. Pra você ver a diferença. E a Cuba, que é bem pequenininho, é uma ilha, vocês vão ver que está com a mesma situação. Olha só, são 134.000, e foi muito rápido a subida lá, 134.208 casos confirmados, com 890 óbitos, são 14 óbitos em 24 horas. Pra você ver a diferença, né? Então, aí agora nós vamos para o nosso queridíssimo Brasil, que é a nossa terra natal, de todos nós aqui. E aí vocês vão ver a situação do Brasil. 16.120.756 casos confirmados, e são 14, e são 149.807 casos no último final de semana, e são, deixa eu ver aqui, em 24 horas são, então, que vamos ver aqui. São, em 24 horas, 37.498 casos em 24 horas. Você vê que é um absurdo. E vamos aos óbitos. Vamos aos óbitos para vocês verem a situação. 449.858 óbitos, e são 3.549 mil de final de semana para cá, são 790 nas últimas 24 horas. Então nós vamos aqui para o Distrito Federal. Confirmando que são dados do Ministério da Saúde. Não estou inventando. O mundo manda para a gente, mas o Ministério do Brasil, o Ministério da Saúde brasileiro é quem faz esse levantamento e envia para mim, e aí depois dessa enviada que eu repasso para o restante do Brasil, aqui através desse nosso canal no YouTube, tá? Então vamos lá, o Distrito Federal são 399.349 casos confirmados, são 2.364 na último final de semana, e são 899 nas 24 horas. E vamos aqui para os óbitos. Os óbitos do Distrito Federal são 8.483, são 14. São 41 no último final de semana, e são 17 nas 24 horas. Tomara que seja só isso mesmo. Nesse caso, são 7.769 vítimas do Distrito Federal, são 615 do entorno, ou seja, do Goiás, são 28 da Amazonas, dos estados que tinha gente aqui que faleceu aqui, são 28 do Amazonas, 2 da Amapá, 11 da Bahia, 26 de Minas Gerais, e são 3 do Rio de Janeiro, e vamos lá, são 5 de São Paulo, 2 de Tocantins, 6 do Mato Grosso, 7, vamos lá, 7 ele aqui tá travando, 7 de Rondônia, 4 de Roraima, 2 do Maranhão, 1
do Acre, um de Santa Catarina e um do Piauí. Então vamos lá, vamos aqui aos países que mandaram serviços extras para nós. Vamos aqui, países que mandaram serviços extras, como é que estão? Vamos ver aqui, daqui... A Índia continua dando uma baixadinha, Deus abençoe que continue baixando, né? Deu uma baixada, mas não tanto também. São 222.834 casos em 24 horas. O Brasil continua baixando também, mas inclusive bem distante da Índia, veja bem, mas a Índia também são milhões de habitantes, milhões e milhões de habitantes, muito a mais do Brasil, viu, gente? O Brasil tem 210 milhões, a Índia tem bilhões, tá? Então é diferente muito. Então vamos lá, o Brasil, 37.498 casos em 24 horas. E vamos aqui, Argentina, 24.801 casos em 24 horas. Colômbia, olha só, veja bem, a Colômbia está na frente dos Estados Unidos. Colômbia, 21.669 em 24 horas. Estados Unidos, 15.131 em 24 horas. E a França, 9.704 em 24 horas. E aí vocês veem uma diferença muito grande. Países grandes com diferenças muito grandes. É claro que a gente está falando em países grandes, mas o Brasil nesse meio é um dos países bem mais grandes que vários países que eu falei, porque o Brasil... referente aos outros países da América Latina, o Brasil sozinho compõe quase todos os outros países da América Latina que a gente fala do México para cá, viu? Então o Brasil é muito grande, o Brasil é bastantemente grande, é claro que tem capital aí com menos de 1 milhão de habitantes, mas nós temos, por exemplo, uma Bahia da Vida, que é muito grande, cabe vários estados dentro da Bahia, cabe vários estados dentro do Amazonas, cabe vários estados dentro do Maranhão, e assim, são vários. São Paulo também, se fosse dividida para botar pelo menos 2 estados razoavelmente grandes lá. Minas Gerais também é do mesmo jeito, então a gente tem que entender que o nosso Brasil tem vários estados muito grandes que daria para dividir várias situações. Então, é isso que a gente entende, que o Brasil também está avançando muito, mas tem também essa quantidade muito grande de pessoas e que aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando acontece de uma levada, como já está tendo várias multiplicações de mudança do coronavírus em áreas diferenciadas, com mutação totalmente diferente, então a gente tem muita preocupação, porque se isso acontecer de não encontrar o remédio certo, se esse remédio que está já se tomando ele para melhorar não for o remédio certo, aí lá se vai mais uma batalha para se tentar arrumar um outro remédio para essa levada que está vindo aí de mutação desses problemas que está vindo com muita seriedade, e a gente precisa tomar muito cuidado. Não é porque nós tomamos a vacina, eu já tomei a minha primeira vacina, estou esperando tomar a segunda dose, e não é porque nós já tomamos a nossa segunda vacina, no caso, que vamos ter que abrir guarda da nossa segurança, não, porque quando nós abrimos guarda da nossa segurança, nós podemos trazer um Covid-19 para dentro da nossa casa e aí contaminar aqueles parentes da gente que ainda não entraram na categoria de tomar a vacina. E aí não é legal. Por exemplo, eu tenho um filho que trabalha fora, e aí se o meu filho vem de fora, por exemplo, ele chega em casa, toma o banho dele, mas se eu for lá fora porque eu tomei as 2 vacinas e chegar em casa eu não me proteger para não transmitir algum tipo de doença para meu filho, infelizmente não valeu muito a pena eu ter tomado a vacina, porque valeu para mim, mas eu vou estar trazendo doença para minha família, e é isso que a gente não quer. Então isso aí vai como um conselho para todos vocês. Diz que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, mas eu não quero vender esse conselho não. Esse conselho eu quero dar porque é importante se passar esse conselho para vocês, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até sexta-feira, se Deus assim permitir.